Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje será nosso último assunto da disciplina de Programação Web, o assunto de formulários, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Então pessoal, formulário, o que é isso? Então, acho que todo mundo já teve essa experiência de fazer um preenchimento de alguns dados, tá? Eu trouxe aqui um formulário clássico, que talvez todo mundo conheça, que é aqui para você fazer seu cadastro do Facebook, certo? Então, esse formulário para você colocar o seu nome, o sobrenome, o celular, o e-mail, você escolher sua senha, colocar aqui a sua data de nascimento, dia, mês e ano, e escolher aqui o seu sexo, marcando aqui se é feminino ou masculino. Depois que você preenche tudo isso aqui, você aperta aqui no botão inscreva-se e você cria a sua conta lá do Facebook. Outras situações também você faz, sempre para você criar perfis em determinadas situações, se cadastrar para alguma coisa, principalmente aí o Enem, por exemplo, você tem que fazer um cadastro lá no site do INEP e através aí de formulários, tá? Então, como é que a gente cria isso, né? Então, tudo isso aqui, estruturalmente, a gente vai ver aonde no HTML, certo? Obviamente que a parte do design, né, da estilização é a parte do CSS, tá? Mas hoje eu vou ficar apenas com o HTML para a gente conhecer quais são as tags que criam os formulários. Então, vamos lá. Então, no começo de tudo, pessoal, para você indicar no HTML que você quer criar um formulário, você vai ter que usar as tags form para abrir, e aí tudo que tiver entre a tag que abre e a tag que fecha, literalmente vai ser o formulário. Isso para o HTML entender que a gente está criando um formulário. E dentro de um formulário, pessoal, tem vários elementos, tá? Elementos de entrada, elementos para campo de texto, caixa de seleções, botões de rádio, que é isso? Aqueles botões da gente selecionar também, né? Botões para você enviar, para você cancelar, para você apagar alguma coisa, combo box e, obviamente, tem muito mais elementos de um formulário. Então, vamos para o primeiro elemento básico, que é o input. Tudo aquilo de nome, de sobrenome, campo de e-mail, praticamente tudo é feito com o input, pessoal, certo? E o input, para funcionar, ele vai ter um atributo chamado de type, em que a gente vai dizer qual é o tipo do input, né? Se é texto, se é radio chamado ou submit. Tá? O texto, obviamente, é letras, né? É um texto, é nome, sobrenome, e-mail, endereço, tá? Botões, tipo de input type, são aquelas caixinhas que você pode selecionar mais de uma opção, né? Múltipla escolha, tá? Radio chamado. E o submit, pessoal, o input do tipo submit é aquele botãozinho que vai aparecer para você enviar, tá? Então, esses três básicos aí do input já dá para a gente fazer muita coisa. Então, aqui o código básico aqui do HTML, né? Bem simples, para você criar isso aqui, certo? Onde você tem o campo para login e o campo para senha. Isso aqui, pessoal, é um formulário. Isso aqui é o quê? É um input, aqui, ó, input do tipo text, tá? E isso aqui, a senha, é um outro input também do tipo text, certo? Tem alguns outros atributos aqui que a gente vai ver com calma. Veja, ó, abriu o formulário, tem tudo isso aqui e fechou aqui o formulário. Então, observe essas situações e, obviamente, tudo isso aqui tem que estar dentro do body, né? A gente já sabe disso. Botões aqui que a gente chama de radio buttons, né? Que é do tipo, é um input, só que é do tipo radio, tá? Que é onde você pode escolher várias outras opções, né? São múltipla escolha, certo? Então, você vai colocar input type radio, aqui é um atributo que ele dá um nome, o value e o checked. O que é isso? O checked é quando ele já vem marcado. Veja que aqui, ó, já está marcado, né? Já está pré-marcado, tá bom? Esse código aqui criou
esse pedaço desse formulário aí, né, para você ter essas caixas de seleção. E essa caixa de seleção, ela é múltipla escolha, ela pode ter várias opções marcadas ao mesmo tempo. O outro tipo, né, do input, do tipo submit, é justamente aqui, ó, que aparece esse botão enviar. Tá aqui. Só para a gente criar esse botão enviar, pessoal, basta apenas essa linha aí, ó, input, do tipo, né, do type submit, e o value, ou seja, é o valor, é essa palavrinha que vai aparecer aí, ó, enviar, enviar. Eu poderia colocar aqui um ok, algo que vem aí na sua mente, dependendo do formulário que você estiver fazendo, tá certo? Agora veja todos os tipos de input que existem, né? Input do tipo, no caso do type, aí tem button, checkbox, color, date, e-mail. Se você quiser criar um campo específico para e-mail, tem, porque ele já vai modificar o teclado. Isso é interessante, pessoal, quando você cria o input type e-mail para uma determinada caixinha de entrada, é legal porque, principalmente quem usa o celular, você observa que o teclado do celular muda um pouco, porque ele já vai aparecer o arroba em destaque, né, algumas coisas que um e-mail utiliza, né? Aí você tem file, image, month, number, ou aqui tipo password. O que é um password? É a sua senha. Então, quando você cria um input type password, quando você vai digitar sua senha, automaticamente ele fica aqueles asteriscos, aqueles pontinhos, e não deixa mostrar a senha. Aí tem radio, range, reset, search, submit, tell, text, e aí vai, pessoal, vários tipos de input, certo? Obviamente eu não vou conseguir mostrar todos para vocês, eu vou mostrar os mais usados, que é o tipo text, o e-mail, o date também é bem interessante, checkbox, number, password, o submit, tá bom? O tell, certo? Alguns mais utilizados, radio aqui, tá bom? Ó, como eu falei, o input do tipo type password, ele vai fazer isso, ó, colocar aqueles pontinhos na senha. Input type password, aconteceu isso aqui, né? Você tem o input type do tipo reset, ou reset, né? O que acontece com o reset, pessoal? Ele vai fazer com que a gente consiga apagar, né, limpar o que a pessoa escreveu, sei lá, ela errou, ela quer apagar. Isso significa o input type reset, tá? Checkbox, type checkbox, é isso aqui, ó, onde você tem algumas opções para você marcar e você consegue selecionar nenhum ou mais opções. Aqui também o checkbox, você consegue selecionar mais de uma opção, tá? E aqui, ó, input type checkbox, tem esse atributo name, o value, né, cachorro, e aqui você bota o nome de fato que vai aparecer aqui, né, cachorro quente. O input type date, pessoal, é quando você tem um formulário em que você precisa colocar uma data, né, mês, dia, ano e tudo mais, e você já cria dessa forma, e lá ele já vai aparecer o calendário, olha só, que legal, né? Ele já aparece o calendário, simplesmente você colocando isso, ó. Input, type, date, ele já transforma para ti, já faz o calendário pronto, né? Prontinho para você. Como eu falei, o input, type, e-mail, né? Vai ser especificamente para o e-mail. E aí, em relação aos telefones, smartphones, ele vai reconhecer aquele campo e já vai automaticamente adicionar aqui o .com, o arroba, né? Que são coisas utilizadas aí dentro dos e-mails. Olha só, input type, e-mail, e aqui você tem o campozinho do e-mail. O campo tel, né, usado justamente quando você quer colocar número de telefone. Ele vai fixar, né, só apenas número. Então, é um campo em que você coloca apenas números. Você não tem como digitar letras e tudo mais, tá? Outras coisas importantes que a gente tem, pessoal, são o que a gente chama de restrições de entrada. Alguns comandos que a gente pode colocar na nossa construção, e eles vão restringir, vão pré-selecionar, vai ter um autocomplete, enfim. Vamos ver o que cada um significa. O checked, a gente já até viu no exemplo anterior, que ele faz uma pré-seleção
principalmente quando o type é radio, tá? Você pode fazer o check de que ele já deixa pré-selecionado lá as opções. Esse max length, pessoal, é o tamanho máximo. Eu tenho um campo que eu só quero que a pessoa tenha 30 caracteres naquele campo, ou seja, a pessoa só pode digitar 30 letras, né, contando com os espaços, tá? Então, a gente pode determinar o tamanho máximo de caracteres que aquele campo vai receber. Com certeza, você já deve ter preenchido formulários, né, aqueles questionários e tudo mais, que tinha os campos obrigatórios, você não conseguia ir para frente, ou você não conseguia enviar aquele formulário se algum campo obrigatório tivesse em branco, ou seja, a gente tem como colocar, identificar qual é o campo que eu quero obrigatoriamente que o usuário coloque alguma coisa, né? Exemplos, o nome, né, um telefone, um e-mail, são alguns campos que aí, quando a gente está respondendo esses formulários, são obrigatórios a gente colocar alguma informação, senão ele não continua, né? O autocomplete, pessoal, é bem interessante, acho que vocês já viram isso, né? Quando a gente está digitando alguma coisa, até no próprio navegador, ele já coloca algumas ideias, algumas situações ali para ti, né? Tenta adivinhar alguma coisa, certo? Você pode colocar isso também. O autofocus, pessoal, é quando você quer dar um destaque, digamos assim, em um campo, né? Em uma entrada, em um input lá, certo? Ele vai ser, digamos assim, o primeiro que vai tá selecionado para você digitar alguma coisa. Placeholder, ele é bem interessante, é uma sugestão. Com certeza, eu vou voltar lá para aquele primeiro formulário, o exemplo do Facebook, ó. O que é um placeholder? É isso aqui, ó. Essas informações que vêm aqui dizendo o que é cada um desse campo. Então, isso aqui que foi construído através do placeholder. Então, pessoal, eu vou fazer um formulário agora do zero, utilizando aí o nosso HTML, fazendo lá no nosso Notepad++, e como eu já mostrei, você pode fazer tanto pelo seu computador, como utilizando também o aplicativo Webcode ou outro aplicativo de desenvolvimento HTML parecido, pessoal. Qualquer aplicativo de edição de HTML e CSS você consegue fazer sem nenhum problema. A programação é a mesma, tá bom? Então, vamos lá para o Notepad++. Então, pessoal, eu tenho aqui a estrutura básica do HTML, né? Bem simples, isso a gente já conhece. Então, eu vou começar aqui a fazer o meu formulário. Tenho sempre que fazer isso, ó. Iniciar, form, e ele automaticamente já colocou aqui, né? O meu está configurado para isso. E começar a colocar as minhas caixas de entrada, que é o input, e sempre vou trabalhar com type. Então, vou colocar assim, ó, text, vai ser o tipo texto, certo? Eu vou já utilizar alguns atributos aqui, por exemplo, o max length. O max length, eu vou dizer que essa entrada só vai ter tamanho 10, para você entender, para ficar curtinho para você entender, tá? E o placeholder é só para você colocar assim, primeiro nome. Eu só fiz isso inicialmente. O próximo que eu vou fazer vai ser o type e-mail, vai ser do tipo e-mail, né? Eu vou colocar também, eu vou deixar aberto sem tamanho específico. Eu vou colocar aqui que é required, ou seja, é obrigatório a pessoa digitar alguma coisa aqui, certo? E eu vou utilizar o placeholder mais uma vez e vou dizer assim, ó, e-mail, certo? O próximo que eu vou fazer, pessoal, é para o telefone. Então, input type tel. Vou colocar um max length aqui também de 9, né, que é o tamanho máximo de número de telefone, certo? Sem aquele tracinho, sem o 086, sem nada, é o número do telefone puro, certo? Placeholder vai ficar assim, telefone. Vou fazer o input do tipo date, só isso mesmo,
Vou fazer o input do tipo radio. O tipo radio aqui eu vou colocar, eu tenho sempre que colocar aqui fora, pessoal, o que significa aquilo ali, né? Para que aquela bolinha, o quê? Então, é masculino. O outro, input type radio, vai ser feminino. Outro input type, já coloquei o e-mail, tel, date. Vou utilizar o checkbox. Checkbox. Então, esse primeiro checkbox aqui vai ser, por exemplo, sei lá, vamos dizer que a gente está fazendo aqui um formulário para os alunos da informática preencher. Da informática primeiro ano. Vou copiar e colar para ser mais rápida. Informática segundo ano. E a outra informação é informática terceiro ano, certo? Esse é o checkbox. E por último, pessoal, de todos os inputs aqui, eu vou colocar o input do tipo type, do tipo submit, e tenho que colocar aqui o value, não se esqueça, é obrigatório, que é o que vai aparecer lá dentro do botãozinho, né? O submit não deixa de ser um botão, tá? Enviar, e eu vou criar um outro, que é o input type reset, né? Também o reset tem um value, certo? Que vai ser assim, apagar. Opa, apagar. Então, veja, criei todos os meus campos do meu formulário, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 informações, 11 elementos. Se eu colocar assim, vai ficar um do lado do outro, pessoal, né? Então, eu vou colocar aqui sempre no final um BR. Para quem não lembra, um BR é uma quebra de linha, tá? Então, vou fazer esse esquema para que as informações fiquem um abaixo da outra. Menos aqui o radio, né, para ficar um do ladinho, checkbox também um do ladinho, mas aqui no final tem um BR, né? Para separar, aqui também tem outro BR. E esses dois ficam um do ladinho do outro, certo? Vou salvar, ainda não salvei. Vou escolher um nome, form. Vou escolher, lembre-se daquela aula lá de organização de projetos, eu vou escolher aqui, ó, aquela pastazinha, website, né? Foi justamente exemplo da aula passada, vou colocar aqui fora mesmo. Deixar os HTMLs aqui fora, tá? Vai ser form, estou colocando ele como form, e vou salvar. E agora vou executar no navegador para ver como é que está isso aqui, né? Executar aqui no Chrome, certo? Que é o meu navegador. E olha só como é que ele ficou, né? O nosso primeiro formulário aí. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Então, ele ficou dessa forma. Veja, ó, o que é isso aqui? Esse que está aparecendo primeiro nome, pessoal? É justamente por causa do... Vou colocar aqui de lado. Pronto. Esse primeiro nome aqui, ó. Primeiro nome, através do atributo, né? Placeholder. Tá aqui. Veja que eu coloquei placeholder tanto para o primeiro nome, e-mail e telefone. Então, o que você vai fazer, ó? Evelyn, e-mail. Uma coisa, né, que eu lembrei aqui, nesse primeiro input do text, né, que é o nome, o máximo é 10. Vamos tentar aqui colocar um nome que tenha, sei lá, alguma palavra aqui, só para a gente testar, que tem mais de 10 caracteres. Eu vou digitar a letra A várias vezes. Aí você vai ver que ele, até o 10, eu vou conseguir digitar 10 As e vai parar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, tô digitando aqui, ó, e ele não vai, né? Ele limitou até 10. Então, o max length, pessoal, é justamente isso aí, né? Colocou 10 caracteres, acabou, tá? E ele conta também com o espaço, certo? Não se esqueça, ó. 1, 2, 3, espaço. 1, 2, 3, espaço. Aí já deu 7, né? Ó. 1, 2, ó. Não vai mais. Por quê? 1, 2, 3, 4, que é o espaço. 5, 6, 7, 8 é o espaço. 9, 10. Então, estou digitando aqui, ele não vai mais. Então, tanto letras como espaço ou qualquer outro tipo de caractere, ele vai contar 10 e vai fechar isso aí, certo?
Telefone eu vou digitar, ó, a mesma coisa, eu limitei para 9, né? Se você contar aí, tem literalmente 9 números, tá? Aqui é o date, ó, veja, né, que você pode colocar a data de nascimento, você pode digitar aqui direto, pessoal, direto, sem nenhum problema, ou automaticamente se você clicar nesse símbolo do calendário, ele vai abrir esse calendário aqui para você, ó, automaticamente. Isso é coisa magnífica do HTML5. Isso aí você já tem de bandeja. Você não precisa bater cabeça para inventar um calendário. Antigamente, isso era um terror para a gente criar esse calendário, para ele surgir, era uma confusão. Então, hoje em dia, não. Só coloca aqui o date, que o input é do tipo date, pronto. Já vem embutido aí esse formulário, esse calendário aí para você, tá bom? Então, é só clicar de novo, que ele volta, cliquei fora aqui. Aqui eu posso escolher, né? Veja, ó. Por isso que eu tenho que colocar o nome fora do radio, justamente para identificar que essa bolinha, né, significa para o masculino e essa outra bolinha para o feminino, né? Clico aqui. Veja que eu posso clicar nos dois, tá? Eu posso clicar nos dois. O radio, ele recebe, né, ele permite que você possa clicar nos dois, tá? Aí não desfaz, né? Você teria que apagar, que ele vai apagar tudo, tá? Clicar no botão aí de apagar, que a gente fez com o reset, certo? Vou voltar aqui de novo, vou escolher aqui o feminino, aí vai ter informática primeiro ano, informática segundo ano, e quebrou aqui porque é menor, né? Se eu aumentar aqui vai ficar informática terceiro ano, então vou escolher aqui, ó, aqui é o checkbox, ó, e o enviar. Aqui, pessoal, a gente não vai ver, digamos assim, a mágica do formulário funcionar, por quê? Né? Se eu clicar aqui em enviar, não vai acontecer nada, ele vai, como se tivesse enviado para algum lugar, e vai voltar de novo para cá, para a gente começar um outro cadastro, né? Eu poderia ter colocado aqui, em vez de enviar, poderia ser também o quê? Ó, cadastrar, né? Cadastrar, deixa eu salvar aqui, atualizar aqui, ó, já muda aqui a palavrinha, tá? Por isso que é importante e é obrigatório você colocar o value. Então, a gente já montou aí o nosso primeiro formulário. As situações para você utilizar o formulário aí vai depender do que você estiver fazendo, né? Uma coisa que eu esqueci de mostrar, né, que esse campo de e-mail, ele é obrigatório, ou seja, required. Vamos tentar preencher o formulário e esquecer ele e tentar clicar no botão enviar. O que vai acontecer? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, colocar um nome qualquer. Vou colocar uma data qualquer também. Vou apertar aqui. Opa, o e-mail não precisa, né? Justamente isso que eu quero ver. Então, eu vou clicar aqui em cadastrar. Lembre-se, o e-mail é obrigatório, certo? O e-mail é obrigatório. Então, eu vou clicar aqui em cadastrar. O que vai acontecer, ó? Ele não vai, né? Ele não vai para frente, pessoal. Aí, o que ele volta, né? Ele diz, ó, preencha este campo. Isso é automático. A gente não precisou fazer nada, a gente não precisou criar essa caixinha aqui de alerta, né? A única coisa que a gente precisou fazer lá no HTML, a gente colocou aqui, ó, só esse atributozinho required. A partir do momento que a gente faz isso no HTML dentro de um campo do tipo input, ele automaticamente no navegador, se você esquecer um campo que é obrigatório, assim que você clica no botão de cadastrar, de enviar, ele automaticamente faz esse alerta. Sem muito esforço, a gente consegue fazer formulários que dão esses alertas, né? Você tem que preencher aquele campo, tá? Então, veja aí que é bem interessante essa situação. Tem uma outra coisa interessante, pessoal, que acontece muito em formulários, que em vez de você clicar e escolher aqui, também o checkbox tem como você clicar em mais de um, e o bom é que ele, se você seleciona e quiser desselecionar, né, você consegue, diferente do radio, clicou uma vez, você não consegue, digamos assim, desclicar, né? O checkbox não, você consegue desclicar, tá? Eu vou transformar esse checkbox aqui, né, que tem informática primeiro ano, segundo e terceiro ano,
é em um outro tipo, né, que a gente chama de selected. O que é isso? É quando você clica e aquela caixinha abre com algumas informações para você, tá? Então, vamos transformar isso aqui no select. Vamos lá. Eu vou fazer assim, ó, o select ele é diferente do input. Ele tem que começar dessa forma. Select, certo? Significa que você vai iniciar uma lista que a gente chama de drop down, ou seja, uma lista que vai cair, né, com várias opções, certo? Aqui no select eu posso ter esse atributo que eu posso dar um nome para isso aí, sei lá, as turmas, vou chamar de turmas, turmas, né? E aqui, para criar as opções, eu vou colocar o quê? O option, tá? Depois do option, vai ter o value. Esse value, que é valor, né? Que a gente já sabe que é valor, ele até não vai funcionar muito agora, né? Ele não tem tanta importância aqui agora, tá? E aí você fecha o option, e eu vou pegar aqui a informática primeiro ano, né? Informática primeiro ano, para aparecer de fato o nome lá, para eu selecionar, né, as minhas opções. Eu vou, para agilizar, pegar toda essa construção, copiar e colar, né? São 3, né? Então, informática primeiro ano, informática segundo ano e informática terceiro ano. E aqui do checkbox eu vou apagar, tá? E aí depois do select eu vou dar um BR, né? Quebra de linha, para ficar um embaixo do outro, certo? Bora ver como é que ficou, né? Salvei aqui, vou lá no navegador e vou atualizar. Olha só, né? Veja, aqui é o select. Então, eu vou clicar aqui, ó, veja, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de drop down, tá? Drop down, você clica e ele aparece as opções que tem lá, tá? Ah, professora, eu posso já deixar algo pré-marcado que apareça de início? Veja que o primeiro ano está aparecendo automaticamente, como já tivesse pré-selecionado, porque está padrão, né? Mas eu posso fazer, por exemplo, eu quero que o segundo ano aqui já fique pré-marcado. A gente pode fazer isso? Pode sim. Como é que a gente faz? Você vai colocar esse atributo aqui, ó, selected, sendo bem brasileiro aí, né? Ou seja, o que significa? Que essa opção, informática segundo ano, vai ficar pré-selecionada lá nesse drop down. Salvei aqui, vou atualizar aqui, ó, veja, aqui tem informática primeiro ano. Quando eu atualizar aqui, isso aqui vai se transformar para informática segundo ano. Por quê? Já está pré-selecionado, né? Você já deixou, ó, ele vai ficar até marcadozinho de azul já, automaticamente, certo? Então, isso é a forma que você consegue fazer do select. E por fim, pessoal, às vezes você vai encontrar em formulários um campo em que você vai colocar mais informações, sei lá, deixa aqui uma mensagem, sua opinião sobre alguma coisa, um comentário, né, que vai ter vários caracteres. Lá no Twitter, por exemplo, né, 150 caracteres. Facebook, você pode colocar não sei quantos caracteres lá de comentário, enfim. Quando você tem um campo em que tem mais letras, diferente do input, né, text, que é um campo ali pequeno, que só vai funcionar o quê? Para nome, sobrenome, e-mail, essas coisas, tá? A gente tem aqui o text area, tá? Text area é justamente esse campo específico para que eu possa ter mais detalhes, mais informações, mais palavras. O text area, aí você pode trabalhar com 2 atributos. Rows, que a gente já sabe que é linhas, né? A gente viu muito isso aí lá no grid. Você pode criar esse text area mais ou menos assim, eu quero que ele tenha, sei lá, um tamanho, né, de altura aí, de 10 linhas, né? 10 rows. E aqui é calls, tá? Para colunas ele diminui aí para ficar mais fácil. Eu quero que tenha uma largura aí, mais ou menos. Vou colocar aqui também, vou colocar 12, né? 12 colunas. Então, esse é o tamanho dessa minha text area. Eu vou ter um espaço de 10 linhas e aqui na largura de 12 colunas. Então, eu posso fazer dessa forma, o text area, e posso fazer assim, ó, coloque aqui seu comentário, tá? Só para indicar aqui que a pessoa vai
colocar alguma informação lá, né? Vou colocar um BR para separar, né? Para quebrar aí a linha, salvei. Vou atualizar aqui, ó. Tá? Então, veja, eu disse que é 10 linhas aqui na altura e 12 colunas. Ah, professor, ficou muito curtinho. Você volta lá, pessoal, e muda. Vou colocar agora 22 colunas, né? Agora ficou um pouquinho maior, né? E tem como também você ajustar isso aqui, né? O próprio HTML deixa você ajustar isso aqui, tá? Também. Então, aqui, ó, só apagar, você digita aí seu comentário, ali, enfim, e faz o teu formulário, faz o teu cadastro. Cadastro, né? Clica no botão cadastrar. Se eu clicar no apagar, ele vai apagar tudo que eu digitei, certo? E assim, pessoal, a gente faz o formulário. Obviamente, aqui está muito bruto, só está no HTML, mas fica aí, talvez, a curiosidade, já que vocês já sabem como trabalhar com CSS, é só você utilizar um CSS para estilizar aqui o formulário. É só chamar as tags específicas. Você pode estilizar cada tag dessa, pode estilizar a tag form como um todo, né, a tag input, certo? As tags select, enfim, toda a parte de estilização fica a critério do CSS. Mas aqui e dessa forma é como é feito um formulário. Pessoal, esse material de apoio aí para você fazer, façam essa parte, né? Pratique isso aí, faça o seu próprio formulário, tá? Para você praticar. Então, o material de apoio tá no Google Classroom, tá bom? E só um detalhe, né? Para fechar aí essa aula de formulário. Esse conteúdo de formulário, ele ficaria bem mais completo com a matéria de banco de dados. Por quê? Se você observou, né, quando a gente clica lá no botão enviar, ele envia não sei para onde. De fato, ele não vai enviar para lugar nenhum, nada acontece. A gente tem praticamente um formulário morto, tá? A outra parte do formulário para ficar exatamente, você cadastrar uma informação e ela ficar de fato salva em algum local, aí é que tinha a outra matéria de banco de dados, que infelizmente vocês não tiveram a oportunidade de ver essa matéria. Aí ia encaixar perfeitamente, porque com o conhecimento de vocês em banco de dados, a gente iria implementar um formulário que de fato, né, as informações digitadas, preenchidas, iriam ser armazenadas em um banco de dados. E aí é onde a gente iria ver também um pouquinho da linguagem de programação PHP. A gente iria ver essa linguagem PHP, tá aí o símbolozinho dela, que ela faz justamente isso, pessoal, é a ponte do formulário bruto lá do HTML para jogar as informações daqueles campos para um banco de dados, tá bom? Mas fica aí a curiosidade de vocês para tentarem ver algo do tipo, não é difícil, tá? As informações do PHP que você precisa saber para fazer essa ligação, ela não é complicada, ela não é difícil, tá bom? Banco de dados também não é tão complicado assim, mas fica aí a curiosidade para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal, esse é e foi o nosso último assunto desse período letivo, tá? Na próxima quinta-feira eu vou fazer a aula online para tirar dúvidas, encontrar com vocês, tirar dúvidas sobre formulário, tá bom? E já passar para vocês o último desafio prático que vai valer aí a última nota de vocês, tá bom? Então é isso, um abraço e bons estudos.